A paz do Senhor, primários, tios e tias da EBD. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco da história da Eslovênia, sugerido pela lição 1 do primeiro trimestre do ano de 2025. Vamos falar também do monumento mais importante nesse país. Esse foi o projeto da lição dos primários que nós trabalhamos durante o trimestre passado e vamos dar continuidade nesse novo trimestre, nesse novo ano. Então, para você que não conhecia esse projeto, para você que está chegando agora no canal, seja bem-vindos ao EBD Kids e espero que nós tenhamos um trimestre maravilhoso e possamos conhecer um pouco sobre cada país sugerido pela lição. Mas o que falar sobre a Eslovênia? A Eslovênia é um país da região leste da Europa, sua capital é a cidade de Ljubljana. Possui área de 20,2 mil quilômetros quadrados. É um estrito litoral banhado pelo mar Adriático. Apresenta clima temperado e relevo formado por montanhas e planaltos cárticos. O rio Drava é o principal cursor d'água do país. Conta com uma população de 2 milhões e 79 mil habitantes. Pouco mais da metade vive nas cidades. A capital é a cidade mais populosa da Eslovênia, com 286.500 habitantes. Trata-se de uma economia desenvolvida, concentrada na indústria de transformação e no comércio. O PIB per capita da Eslovênia é elevado e supera 30 mil dólares. A população apresenta boa qualidade de vida no país, acima da média para os países OCDE. Destaca-se a qualidade da educação e a segurança pública. O país fez parte da Iugoslávia até o ano de 1991, quando conquistou a sua independência. Vamos falar também um pouquinho da bandeira da Eslovênia. Às vezes a gente foca em alguma coisa, mas tem algumas curiosidades também. A bandeira nacional da Eslovênia possui 3 faixas horizontais iguais. O branco no topo, azul e vermelho, com brasão de armas esloveno, localizado na parte superior do retângulo, do lado da tralha, centrada entre as faixas brancas e azul. O brasão de armas é um escudo com a imagem do Monte Triglav, o pico mais alto da Eslovênia. Em branco contra o fundo azul. No centro, sob eles, são 2 linhas onduladas, em azul representando o mar Adriático e os rios locais, que são 3, e acima deles, 3 estrelas douradas de 6 pontas, disposto num triângulo invertido, que são retirados no brasão de armas dos condes de Kajder, a grande casa dinástica eslovena. O monumento sugerido pela lição é a Igreja Convento de Ursuline Ljubljana, Eslovênia. A igreja foi projetada por Carlos Martinuzzi, um arquiteto friulano, e é conhecida por seu extenso altar feito de mármore africano, projetada por Francesco Robar, que também construiu a fonte dos 3 rios de Carniola, que fica na praça da cidade em Ljubljana. Como está o evangelho na Eslovênia? Esse é um dos principais focos nosso aqui do canal. Saber um pouquinho se é proibido ou se é permitido falar sobre o nosso Deus nesse país. A religião permitida na Eslovênia é o cristianismo, principalmente a Igreja Católica, que é a maior denominação cristã do país. Outros grupos cristãos com seguidores significativos no país incluem ortodoxia oriental e o protestantismo, o luteranismo, o islamismo, o judaísmo e o hinduísmo, pequenas minorias na Eslovênia. Cerca de 18% da população é agnóstica ou ateia, ou seja, eles não têm uma crença ou não creem em Deus. A religião desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da nação eslovena
do país da Eslovênia, após uma tradição secular de uma igreja estatal interrompida pelos períodos da Reforma Protestante no século XVI. E no socialismo mundial, que expulsou a religião da vida pública, um grau de separação do Estado e da Igreja foi alcançado na Eslovênia independente. E em fevereiro de 2007, a Eslovênia aprovou uma nova lei de liberdade religiosa, com um viés com direção à Igreja Católica e particularmente no que diz respeito ao financiamento estatal. E termos rigorosos para registros de novas comunidades religiosas. Então, em 2007 foi desenvolvido esse termo, né, de liberdade religiosa, mas tem um rigor ali para cadastrar algum movimento religioso. E segundo a pesquisa, o protestantismo está intimamente ligado à história dos eventos com a língua eslovena tendo sido estabelecida na Reforma. Primož Trubar foi um dos principais autores esloveno e um reformador protestante. Ele contribuiu para o desenvolvimento da língua eslovena e da cultura eslovena. A reforma floresceu no século XVI, respondendo pela vasta maioria dos desenvolvimento cultural na Eslovênia. O luteranismo foi a denominação protestante mais popular entre os eslovenos, com minorias, mas notavelmente o calvinismo. Então, nós vemos que tem várias religiões e teve um certo período que o protestantismo se destacou. O protestantismo entre os eslovenos foi agressivamente tentado a ser eliminado pelos Habsburgos com contra-reforma. A contra-reforma foi fortemente implantada na maioria do território de língua eslovena. Os meios mais usados envolveram assassinato, extradição, queima de livros e uma proibição geral da língua eslovena. Então nós vemos aqui que houve uma contra-reforma para tentar impedir que os protestantes, que a igreja, propagasse o evangelho. E aí, segundo a pesquisa, excluídas estavam as religiões orientais como Prekmúd, governada pela nobreza húngara, muitas vezes calvinistas. Historicamente, os húngaros adotaram o luteranismo primeiro antes de gradualmente mudarem para o calvinismo. Então eles criam na fé protestantista e depois mudaram para outra religião. Eles não tinham uma política de extinção do luteranismo. O protestantismo entre os eslovenos sobreviveu à contra-reforma dispersa. E, segundo a pesquisa, o protestantismo é um grupo minoritário de denominações cristãs na República da Eslovênia hoje. A maior comunidade de eslovenos protestantes vive na região de Prekmúd. A maioria deles é luterana. E quais são os pedidos, então, de oração? A primeira forma que nós temos de abençoar esse país é orando, para que surjam mais e mais comunidades cristãs para darem um testemunho radiante de que o Evangelho é o único caminho que nos garante uma vida eterna. Nós precisamos orar também pedindo a Deus para que fortaleça e encoraje a minoria de irmãos e missionários que estão ali naquele país pregando o Evangelho. E por último, oremos para que Deus fortaleça e continue abençoando aos nossos irmãos que estão ali, para não pararem em um só momento de anunciar a palavra de Deus, não perderem a fé e continuarem avançando em nome de Jesus. Então, esse foi o relato de hoje sobre a Eslovênia, um pequeno resumo. É simplesmente para dar continuidade ao projeto missionário que a Lição dos Primários tem. E você, professor, que trabalha com seus alunos com este projeto, você pode estar passando esse relato para os alunos ou apenas levando a imagem do monumento que foi sugerido pela lição, levando a bandeira do país
e fazendo um momento de oração com os seus alunos. Eu vou ficando por aqui, se Deus nos permitir, volto no próximo vídeo. Um forte abraço, beijo no seu coração e até mais.